Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Antônio Carlos, professor de Geografia da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo eu vou explicar os conteúdos propostos no PET regular, volume 3, para o terceiro bimestre do sexto ano do ensino fundamental, na sua sexta e última semana. Antes de continuarmos a nossa explicação, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, deixar sua curtida, o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal. E se você deseja obter gratuitamente todos os materiais que eu utilizo aqui no meu canal, basta você entrar em um dos nossos grupos aqui do WhatsApp ou Telegram, que eu vou deixar na descrição desse vídeo os links para você ter acesso. Aguardo todos vocês lá. Para essa sexta semana e última, a unidade temática a ser estudada é conexões e escalas. O objeto de conhecimento, relações entre os componentes físico-naturais. E a habilidade que vocês irão conseguir concretizar com esta aula será relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e formações vegetais, os biomas no Brasil e no mundo. E os conteúdos relacionados, quais são? A geomorfologia das paisagens em diferentes tipos de clima. E o tema da aula dessa semana será as dinâmicas do relevo. Com este tema, caro e cara estudante, você vai ser capaz de compreender, o conceito de relevo terrestre e outros conceitos a ele relacionados, como, por exemplo, altura, altitude, montanha, planalto, planície, depressão, enfim, uma gama de conceitos que vai te auxiliar a entender um pouquinho mais sobre relevo. Então, diante disso, vamos conceituar, para começarmos a aula, o que é um relevo. Relevo, pessoal, constitui várias formas que apresentam na superfície terrestre e constituem um dos aspectos que diferenciam as paisagens, tá certo? Nós temos lugares com relevo mais acidentados, com relevo com altíssimas altitudes, mas nós temos também lugares com baixas altitudes. Então, por esse conjunto de formas existentes no planeta, nós damos o nome de relevo. Às vezes, é difícil de visualizar e identificar essas formas de relevo nas cidades, em razão, é claro, da presença de ruas, prédios, construções, mas ao andarmos pelas ruas, nós podemos perceber que existem terrenos mais planos, mas nós temos terrenos também irregulares, tá certo? Com a presença de subidas ou descidas, ou até mesmo em ruas completamente planas. Assim sendo, nós vamos ter, então, várias formas de relevo em qualquer ponto da superfície terrestre e podemos observar também no espaço urbano. Bom, e ao diferenciarmos essas diferentes formas de relevo, é importante destacar e considerar a diferença entre altitude e altura, tá certo? Nós temos aqui uma figura que explicita esse conceito. Altitude é a medida verticalizada, do nível zero, que é a partir do nível do mar, até o ponto mais alto de uma determinada elevação, tá certo? Já a altura também a medida vertical obtida a partir da base, da forma do relevo. Portanto, nós temos na letra A altitude, que parte do nível do mar até qualquer ponto daquela forma de relevo em questão. Já a altura parte do pé, do sopé dessa forma de relevo até qualquer ponto. Portanto, altura e altitude são conceitos completamente diferentes. Neste caso, letra A seria a altitude da montanha, letra B, a altura da montanha, e letra C, nós temos a altura da lateral da montanha, que a gente chama de escarpa. E neste infográfico nós temos os conceitos e o esquema explicativo das principais formas de relevo. Nós temos as planícies, os planaltos, montanhas e depressões, e outras formas secundárias, como por exemplo, as chapadas e as escarpas. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre as planícies. As planícies constitui terrenos com altitudes de 0 até 100 metros em relação ao nível do mar. São formadas pelo acúmulo de sedimentos trazidos pelas águas dos rios ou dos mares. Já os planaltos constituem terrenos mais altos que as planícies. Ambos são áreas planas, mas, como o próprio nome já fala, planalto constitui uma altitude mais elevada. Nesse sentido, a altitude dos planaltos vão ser acima de 300 metros, e às vezes são delimitados por escarpas ou chapadas. O que é uma escarpa ou o que é uma chapada? Bom, a chapada é uma formação rochosa
que tem aí acima de 600 metros e constitui uma porção plana na sua parte superior. Ou seja, é uma variação de um planalto, assim como a escarpa, que constitui o planalto também, que é a encosta mais íngreme de um penhasco, que geralmente surgem nas bordas dos planaltos. Essa lateral dos planaltos nós podemos chamar de escarpas. E as montanhas? As montanhas são porções mais elevadas da sua superfície terrestre com altitudes mais eminentes, tá certo? Constitui uma altitude superior no seu centro em relação às laterais, que têm altitude inferior. Para um conjunto de montanhas, nós damos o nome de cordilheira, ou também pode ser uma cadeia montanhosa. Por fim, pessoal, as depressões são áreas, situadas bem abaixo das áreas vizinhas, uma altitude inferior no centro em relação às áreas laterais, e podem ser classificadas em depressão relativa e depressão absoluta. O que é uma depressão relativa? Ela ocorre quando a sua parte central, a sua altitude inferior, a depressão, está acima do nível do mar. Já uma depressão absoluta é quando está abaixo do nível do mar, conforme se observa neste desenho. Aqui nós temos o nível do mar e essa depressão está bem abaixo do nível do mar. Nesse sentido, essa depressão será depressão absoluta. Pessoal, esse foi o vídeo explicativo em que eu comentei os conteúdos propostos no PET Regular Volume 3 para o terceiro bimestre do sexto ano do ensino fundamental, na sua sexta e última semana. Só tenho que agradecer a você que ficou comigo nesse vídeo até o final, deixou sua curtida, seu comentário e compartilhou esse nosso conteúdo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.